Qual impressão deixou o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância? Nos dias que antecederam o encontro na Justiça Federal de Curitiba, o depoimento foi descrito na mídia como um duelo, um embate. Se foi isso mesmo, quem ganhou a batalha? E como esse resultado repercute no mundo da política e no jogo eleitoral? Conversa comigo a cientista política da UFMG, Elcimara Teles. Bem-vinda, Elcimara. Obrigada pelo convite, Vivian. Elcimara, qual que é a sua impressão? Como é que você viu o tom, enfim, a impressão que deixou mesmo? Foi um embate? Olha, eu acho que nós temos um problema aí, até na chamada que você colocou, que é muito interessante. Você falou em duelo e falou em eleitoral. Então, passou-se a impressão a semana inteira que existiria um duelo. Duelo existe quando existe uma campanha eleitoral em curso, quando este embate é feito entre dois candidatos. No caso, tratava-se de um político, um ex-presidente, presidente Lula, que está em investigação por um processo, especialmente nesse caso do triplex. De outro lado do duelo, um juiz. Então não é de bom tom que se inicie, como foi iniciada durante toda a campanha, essa cobertura, como se travasse um duelo eleitoral. Um juiz, ele deve ser imparcial, ele deve julgar, ele não pode tomar parte em um duelo. Então, eu acho que, no geral, a transformação por parte da imprensa brasileira num duelo entre um político e um juiz já significa que nós temos um problema institucional grave, ou seja... Os apoiadores do Lula apontam esse juiz como sendo uma parte, e não eu não sei juiz. Se ele está agindo como uma parte, mas a cobertura que a imprensa faz dele o coloca como alguém que é ator em um duelo, ao invés de ser alguém que deveria se posicionar como árbitro que, no caso, administra conflitos. Ele não pode ser parte do conflito. Então, eu acredito que a análise de um duelo é bastante negativa, e mais do que negativa, ela é um indicador muito preciso do modo como as nossas instituições vêm sendo solapadas, do modo como a imprensa vem julgando e o judiciário vem se politizando. Eu não acho que isso seja um bom indicador. O próprio Lula sugeriu isso durante o depoimento, que o juiz Sérgio Moro tinha uma posição de parte, né? Na sua opinião, ele conseguiu se resguardar nessa, né, se resguardar na condição de juiz? O juiz Sérgio Moro, aquilo que se esperava num duelo de duas partes, né, de dois oponentes. Não deveriam ser dois oponentes. O ex-presidente Lula está sendo julgado, assim como outros candidatos, outros políticos também serão julgados por casos de desvios éticos ou de desvios de corrupção. A Operação Lava Jato, do meu ponto de vista, ainda que ela devesse existir, na medida em que a corrupção deve ser sempre investigada, o modo como ela está sendo processada sem ritual, ou muitas vezes flagrantemente fora dos rituais legais, faz com que a própria justiça perca um pouco a sua credibilidade perante a opinião pública. Ou, por outro lado, na verdade, a gente pode observar a figura, o símbolo do juiz Moro, independente dele mesmo, enquanto um significante muito forte de um anti-lulismo no país. Nesse momento, o juiz Sérgio Moro ocupa o lugar do antilulismo. Independentemente do comportamento dele nesse depoimento? Do comportamento dele nesse depoimento. Nesse depoimento, me parece que ele foi, digamos, mais neutro do que vinha sendo em outras ocasiões, que ele, mais do que fazer política, ele interferiu na política. A gente não pode se esquecer do caso dos grampos, quando o telefone da presidente Dilma e do ex-presidente Lula foram grampeados, que esses grampos foram entregues pelo próprio juiz Moro para uma rede de televisão. Então, isso não é justo. Então, quando a gente tem a invasão da justiça na esfera da política, ou a esfera da política na esfera da justiça, nós temos um paradoxo aí que aponta para uma crise nas instituições políticas brasileiras. Então, ontem, por exemplo, quem ganhou e quem perdeu? Eu acredito que perdemos todos. Por que perdemos todos? Somos todos perdedores de um processo de politização do judiciário e de espetacularização da política. E o desempenho do Lula?
O desempenho do Lula, ele tentou responder às questões que lhes foram feitas e ele teve um ponto positivo, Vivian. Não foi apresentado naquele momento nenhuma prova que caracterizasse a compra do chamado triplex de Guarujá. Nesse sentido, foi bastante positivo. Por outro lado, me parece que ele vacilou em alguns pequenos pontos, mas no geral ele teve um desempenho... Você se refere a contradições que teriam... Algumas contradições que ocorreram, mas que não invalidam o fato do depoimento dele ter sido tratado pelo presidente, pelo juiz Moro, como depoimento supostamente político, mas cabia ao ex-presidente Lula, como um político, dar algumas respostas políticas para algumas acusações. Eu tive a oportunidade de ver algumas falas e questionava-se, inclusive, o modo de se governar o Brasil, criticando o fato de no Brasil nós termos um governo de coalizão. Eu também faço críticas e os analistas fazem críticas aos governos de coalizão, ao presidencialismo de coalizão, só que não cabe a um juiz, no caso, em uma coleta de depoimentos, colocar a sua opinião sobre o modo como se governa o Brasil. Pois é, há uma leitura sobre o Moro de que embutido naquela postura de juiz, né, que passa a neutralidade, ele, no discurso dele, no conteúdo do discurso, ele deixa escapar que ele já julgou o Lula, já julgou por fazer esse tipo de crítica na construção da fala dele. Você percebe isso? Sim, eu acho que, não sei se aquilo que a imprensa disse que o juiz Moro fala, efetivamente é aquilo que ele fala, mas levando em consideração aquilo que é publicado nos meios de comunicação e na imprensa, muitas falas do juiz Moro já vêm no sentido de vamos coletar um depoimento apenas para finalizar um processo de julgamento cuja premissa já foi dada, que é a culpabilidade de alguns dos réus da Lava Jato, tanto o presidente Lula quanto outros políticos de outros partidos também, inclusive políticos do PSDB, do PMDB, que são muitas vezes tratados também como culpados sem que tenha havido nenhum julgamento. No caso do presidente Lula, esse suposto julgamento dele é um julgamento que já foi dado pelos meios de comunicação. Ele não é tratado sequer como réu, ele já é tratado como um culpado. Agora, Elcimara, e a mobilização em Curitiba? Qual foi sua impressão da mobilização, mesmo no dia e agora no dia seguinte, né, há um esforço no sentido da imprensa de mostrar que foi menor do que havia expectativa que ela própria criou em torno do evento. Você acha que foi aquém do esperado? Olha, eu acho que esse julgamento ontem, do meu ponto de vista, ainda é muito cedo para a gente fazer análises mais profundas, ela demonstra claramente uma variável segundo a qual o lulismo teria crescido ou renascido no país. As pesquisas de opinião já demonstravam um crescimento gradual e constante das intenções de voto no presidente Lula. O juiz Moro acabou dando um tiro no pé. Ele tentou, digamos, acurralar o presidente Lula naquilo que ele sabe fazer melhor, que é a política. Assim que o presidente Lula foi convocado para dar esse depoimento, primeiramente no dia 3 de maio, forças que são apoiadoras do presidente Lula começaram a se organizar aí, a se mobilizar para acompanhar o presidente. Então, eu acredito que essa mobilização, ela funcionou, irá funcionar, independente da avaliação que nós temos do ex-presidente Lula, na medida em que ele, ao longo da sua história, conseguiu aí, cada vez mais, aumentar o número de apoiadores, inclusive em momentos de crise política ou de crise do seu partido, como a gente observa agora. O crescimento do presidente Lula nas pesquisas é acompanhado também de um crescimento do petismo, o que alguns meses atrás, inclusive para mim, que sou analista, que estudo o petismo, era algo inacreditável. Nas últimas pesquisas, já se nota que o petismo cresceu 6 pontos percentuais em todo o Brasil e na região Nordeste ele alcançou 22 pontos percentuais. Como é que você explica isso? Pode ser explicado por, até o momento, duas variáveis, digamos assim. A primeira é que quanto mais Temer perde popularidade, quanto mais Temer mexe nos direitos trabalhistas e na reforma da Previdência,
mais aumenta a impopularidade do presidente, inclusive entre aqueles setores que apoiaram o impeachment. O PSDB fez uma pesquisa e nessa pesquisa interna demonstrou que mesmo entre as fileiras de simpatizantes do PSDB, a popularidade do presidente Temer caiu muito e cai em função das reformas trabalhistas e previdenciárias. O brasileiro pode ser um empreendedor, etc., mas ele, sobretudo, tem uma percepção estatista, ou seja, de que o Estado deve prover algumas das políticas públicas. Quando o presidente Temer tenta retirar direitos, ele mexe aí um pouco com esse histórico, com essa tradição brasileira. Em segundo lugar, é claramente também o crescimento do petismo, na medida em que o Lula se colocou muito como o polo, e o petismo também, opositor ao presidente Temer. O lulismo, que está crescendo, faz com que o petismo também volte a crescer junto com o presidente Lula, o que já aconteceu em outras ocasiões. É algo que deve ser estudado, porque todas as análises anteriores, inclusive as minhas próprias análises, apontavam muito mais para um profundo desenraizamento de todos os partidos políticos, incluindo o PT. E isto não aconteceu com a intensidade com que se esperava. Não se esperava que o petismo viesse a crescer 6 pontos percentuais de dezembro até o mês de abril. Como é que fica com o crescimento do petismo? Como é que fica a questão da polarização que existe, a polarização política que existe hoje no país? É interessante notar que o petismo ele tem uma carga forte em algumas regiões, só que essa intensidade da rejeição ao PT não é igual em todas as unidades da federação. Ela é muito mais intensa, por exemplo, em São Paulo, do que no Nordeste, do que em Minas Gerais e mesmo do que no Rio de Janeiro, o antipetismo. Então, isso pode nos indicar, do meu ponto de vista, para uma polarização muito mais entre São Paulo e seus estados satélites, como Santa Catarina e Paraná, com o resto do Brasil. Não acho que esse... Então é repetir o de sempre. Eu acho que é repetir o de sempre com mais intensidade nas preferências pelo PT e nas rejeições pelo PT. Ainda que o presidente Lula faça um discurso de paz e amor, de conciliação, a própria presença dele num debate, seja num, digamos, duelo com o juiz Moro, seja numa campanha eleitoral ainda não iniciada, já produz polarização. O presidente Lula foi derrotado em 89, conseguiu eleger a presidente Dilma foi reeleita e foi golpeada, ou seja, todo o histórico aí do golpe vamos retirar a presidente Dilma, vamos eliminar o seu partido, em seguida outras forças vão se alternar. Até o momento, as pesquisas indicam que, muito embora a presidente Dilma tenha saído, tenha sido afastada, há uma tendência em que o seu partido, através do Lula, retorne ao poder para governar num cenário ainda de maior polarização do que anteriormente. Mas você consegue enxergar, porque nós estamos falando de 2018. 2018 é ano que vem. Nós já estamos em maio, não é? Todas as estratégias políticas internas dos partidos já estão em curso. Começa a se trabalhar, supostamente, né? Isso é o normal, que a essa altura do campeonato, um ano antes do início do processo eleitoral de fato, os partidos já estão trabalhando como é que vão se organizar, onde que vão trabalhar, onde que vão investir mais e tal. Então, pensando nisso, como é que o PT, que ainda não sabe nem se o Lula vai escapar da justiça, passar incólume, pelo menos pela segunda instância, porque há um temor de que ele já esteja condenado pelo juiz Sérgio Moro, como é que o PT pode se organizar e pensar em ganhar a eleição, mesmo crescendo junto ao eleitorado? Eu acho que o lulismo ele é maior do que o petismo e ele engole o petismo. Uma das explicações que a gente estava colocando agora para o crescimento do PT tem a ver com o cenário de crise econômica, que sempre vai beneficiar os partidos de oposição, mas, por outro lado, tem muito a ver também com o crescimento do ex-presidente Lula nas intenções de voto e no próprio reizamento do lulismo entre a população mais pobre do país. Então, independente do ex-presidente Lula estar preso, dele ser condenado ou não, pelo contrário, existe uma hipótese de um importante pesquisador da comunicação que
o lulismo só não é mais forte porque o Lula ainda está vivo. Ele está começando a comparar o lulismo, não sei se é um exagero, ao peronismo. O lulismo pode independer da própria presença do ex-presidente Lula numa campanha eleitoral. Não sei se essa análise é mais correta, mas alguma coisa ela pode conter de verdadeira, tendo em vista o enorme crescimento do presidente Lula nas pesquisas. O segundo colocado aí, até o momento, não é um candidato do PSDB. Quando eu penso numa polarização, eu não penso numa polarização lulismo versus PSDB. O PSDB, na verdade, sempre se colocou com uma clivagem no lugar do antilulismo, porque era um partido grande, era uma máquina muito enraizada naquele momento. Nesse momento, ele também está com problemas. A maior parte de seus caciques estão muito envolvidos em casos de corrupção, como o ex-candidato Aécio Neves, o próprio governador de São Paulo, Alckmin, o Fernando Henrique Cardoso foi um presidente ainda com alguma boa avaliação, mas não tem idade, time suficiente para fazer uma disputa. Restaria ao PSDB Dória, só que, segundo as pesquisas, que refletem só este momento, não refletem o futuro, o Dória não consegue passar de 4% e já tem também uma alta rejeição por representar o antilulismo. Então, quanto mais Dória chama para si o antilulismo, ele ganha e atrai aliados, mas ele também ganha os adversários do outro lado, que são não tanto os petistas, mas os lulistas. Agora, tem uma pesquisa recente, que é do Instituto Poder 360, que mostra também o Lula à frente, mas mostra, em segundo lugar, não muito distante do Lula, em empate técnico com Marina Silva, o deputado Jair Bolsonaro, que é uma figura que representa, né, uma extrema-direita no país, que é uma novidade no jogo político com um resultado desse. Como é que você vê um cenário de 2018 com o personagem Jair Bolsonaro? Pois é, nós temos dois cenários prováveis em 2018. O primeiro cenário seria um cenário muito parecido com 1989, onde um candidato, digamos, outsider, fora do sistema, entrou, que foi o candidato Collor. E aí, nesse sentido, por ser fora do sistema partidário, por não ser um líder tradicional, hoje, o atual candidato que ocuparia o lugar do Collor seria o Dória, prefeito de São Paulo, versus o Lula. Seria o cenário, digamos, mais esperado, com muita fragmentação e com a polarização entre esses dois setores e outros vários partidos ali ao lado. Um segundo cenário, menos provável, mas que não pode ser descartável, seria aí uma polarização mais intensa ainda do que essa, entre o centro-esquerda, que seria representado pelo Lula, e, de outro lado, uma direita radical que cresce no Brasil e que cresce em outros lugares do mundo, representada pelo Bolsonaro, trazendo uma pauta aí diferente da esquerda francesa, porque o Bolsonaro não é o nacionalista, como é a Marine Le Pen, por exemplo, mas que ele tem pautas muito vinculadas à intolerância social e à intolerância política. É interessante que no momento em que os indivíduos da América Latina percebem uma certa desordem, seja ela econômica ou seja ela política, muitos democratas ambíguos, ou seja, democratas que apoiam a democracia, que apoiam as instituições democráticas, eles podem ser atraídos por líderes autoritários em situação de desordem. Nesse cenário, caberia aí pensar um pouco, não sei se numa vitória do Bolsonaro, longe disso, mas um grande crescimento do Bolsonaro atraindo deputados e senadores para o Congresso Nacional. Retomando aquela ideia da polarização, não é? De que a polarização agora, por exemplo, com o depoimento, ela acontece de novo, né? Você vê os apoiadores, você faz referência a isso, os apoiadores do Lula de um lado e os que são antilulistas apoiando o juiz Moro. Nós estamos caminhando para uma tendência. Você diria que nós temos sinais de que caminhamos para uma polarização maior, que esse cenário com uma extrema-direita, quer dizer, que a extrema-direita conseguiria abrigar esse antilulismo ao ponto de serem os principais candidatos? Eu tenho dito há já mais ou menos uns 2 anos, citando até um título do historiador Eric Hobsbawm, que nós voltamos para a era dos extremos. Só que
outro tipo de extremo, não aquele extremo nacionalista que ele dizia do século XIX, mas dos extremos. O centro no mundo inteiro tem, por diversas razões, tem perdido muito espaço. Na França a gente observa isso, na Espanha um extremo também, mais para o lado da esquerda, nos Estados Unidos. Eu acredito que a gente está encaminhado para uma polarização, e no Brasil também isso pode acontecer. Não sei se pode acontecer imediatamente nas eleições de 2018, mas se a sociedade conseguir um candidato que expresse esse grau de polarização e de intolerância, na verdade, esses candidatos da direita radical são intolerantes, candidatos de extrema direita podem crescer no Brasil. Podemos ter em 2018, se Lula candidato for, Lula em primeiro lugar no primeiro turno e no segundo lugar e terceiro disputando aí Dória e Bolsonaro. Eu acho que Marina Silva ela sai do sarcófago, fala alguma coisa e volta para o sarcófago novamente. Por que isso? Ela teve uma oportunidade. Ela chegou a ter 22 milhões de votos. Ela chegou a ter 22 milhões de votos. Eu publiquei em 2015 um paper de um trabalho que eu fiz justamente sobre os eleitores da Marina Silva, e nós observamos que ela atuava em dois polos. Ela atuava tanto entre os jovens, portanto, o eleitorado mais moderno, que gostaria de ter mais participação com uma pauta mais ética, e outra parte significativa do eleitorado dela era o eleitor pentecostal, mais religioso, mais conservador. A Marina tinha um difícil equilíbrio entre essas duas partes. Que soava como contradição. Uma contradição, ou bem ela contemplava as demandas dos mais jovens, ou bem ela contemplava a demanda de um eleitorado mais religioso e mais conservador. No momento de polarização, como você une dois eleitorados tão polarizados? Na hipótese que eu estou colocando, é muito difícil um lugar no centro hoje do Brasil. Aliás, Lula é um candidato de centro, é verdade? Mas mesmo o fato dele ser centro, isso traz no Brasil algum grau de polarização que tem aumentado gradualmente. O que você acha que prevalece desse episódio, só para a gente concluir, desse episódio, desse depoimento que foi tão incensado, tão valorizado pela mídia, criou-se tanta expectativa, falou-se, como eu disse no início, em duelo, em embate e tal. O que fica desse duelo? Por que a mídia está tão preocupada com esses dois personagens? Eu acho que a mídia está duelando, no caso aí, para poder fazer renascer um outro personagem que se coloque aí no lugar do antilulismo ou do antipetismo. No caso Sérgio Moro, no caso o outro. A mídia já percebeu que a velha clivagem no Brasil continua sendo ainda os lulistas versus os antilulistas. Quem que é a maior oposição a Lula? É a mídia? É o hoje, o empresariado? É o mercado financeiro? Quem é o maior opositor? Eu acredito, não sei por quais razões, que o maior opositor hoje ao Lula é o Judiciário. O Judiciário? O Judiciário e a cobertura que a própria mídia faz em relação aos depoimentos e à Lava Jato. Veja bem, a Lava Jato em si não é uma operação ruim. O problema é o modo como a mídia trata e enquadra a Lava Jato de um lado o bem contra o mal. Esse discurso é um discurso muito esvaziado. As coisas não são assim. Nem o Judiciário deveria ser tratado como bem, nem o lulismo e os partidos deveriam ser tratados como entidades negativas, tá certo? Então, acho que a mídia no Brasil, ela tem criminalizado a política. E aí, não só o PT também não é só vítima. O PT, o PSDB, o PMDB, todos os agentes e atores políticos têm sido criminalizados, e eu acho que a mídia deveria repensar esse papel, porque ela está se colocando no papel de julgadora, portanto, no lugar do judiciário, no lugar da política, no lugar do executivo. Mas isso vem acontecendo há muito tempo. Até quando isso, sabe assim, há espaço, não é? Nessa sociedade que nós temos hoje, no Brasil de hoje, com os estatutos democráticos que nós temos hoje, que espaço que há para que essa corda continue sendo esticada? Olha, eu acho que está chegando no limite. Eu acredito que, por exemplo, isso pode significar perda de audiência. Os grandes jornais hoje da imprensa brasileira, da televisão, eles têm perdido muita credibilidade, não apenas entre a esquerda, mas também
nos agrupamentos mais conservadores de direita. Nós fizemos várias pesquisas em Belo Horizonte entre grupos de direita e de esquerda que foram protestar, e nesses dois grupos, que são grupos polarizados, há uma enorme descrença nos meios de comunicação, uns dizendo que a mídia hoje representa o comunismo, outros dizendo que a mídia hoje representaria aí a imprensa que quer dar o golpe. Ou seja, existe um descrédito na mídia que faz com que a internet de um lado e de outro tem desconforto. Passa a ser fonte, a internet, de informação, o que é um problema também, porque a internet é um dos veículos que promove aí a pós-verdade, esse período aí onde vale mais uma notícia do que a veracidade daquela notícia. Então, acho que nós temos um imbróglio nas democracias no geral, Vivian. Elcimara, muito obrigada por vir ao Mundo Político. Acabou? Acabou. Acabou, Jéssica? Dessa vez acabou, muito obrigada. Obrigada. Espero que você volte outras vezes. Obrigada, Vivian. Eu conversei com a cientista política Elcimara Teles, do DCP da UFMG, que está sempre aqui com a gente, é por isso que a gente tem essa liberdade de brincar. Pois é, sorry, desculpa. Um prazer ter você aqui mais uma vez. Ela falou sobre o depoimento do Lula, do ex-presidente Lula, ao juiz Sérgio Moro, que foi na quarta-feira, hoje é quinta-feira, e que consequências tem isso para a política, como que ela viu esse depoimento e como é que isso vai repercutir, inclusive, no jogo eleitoral. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.